Conhecereis a verdade vos libertará. No mundo existem dezenas de religiões e centenas de seitas. Todas elas afirmam conhecer a verdade. Todas elas afirmam saber o caminho que nos levam aos céus. Seria isso possível ou é somente uma artimanha do encardido tentando te desviar da verdade e te conduzir ao inferno, que é para nós a ausência total de Deus? Porventura, Jesus fundou várias igrejas ou somente uma? Reunidos com seus apóstolos, Jesus pergunta: quem eu sou para vós? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai afirmar: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, olhando para Pedro, vai dizer: olha, não foi um homem que te revelaste essa verdade, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus não está dizendo as minhas igrejas, mas a minha igreja. A igreja de Cristo é católica. Os padres da igreja primitiva afirmavam: onde está Jesus Cristo, está a igreja católica. Onde está a igreja católica, está Jesus Cristo. Nós somos a igreja católica. Nós temos mais de 2000 anos de histórias. Nós fundamos as instituições superiores. Somos a maior instituição caritativa do planeta. Nós defendemos o matrimônio. Somos contra o aborto. Somos a igreja inspirada, fundada e edificada na pessoa de Jesus Cristo. Cidades, ruas, avenidas recebem o nome dos nossos santos e dos nossos mártires. Nós somos contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Somos a favor da vida, contra o aborto. Somos a favor do casamento, contra o divórcio. Nós somos a igreja católica, apostólica e romana. Mas Pedro, que foi escolhido para Jesus para ser o primeiro Papa, havia predito para nós na sua segunda carta. Ele dizia para nós assim: houve, contudo, no meio de vós, falsos profetas, como haverá também falsos mestres, que trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos, diz Pedro, seguirão as suas doutrinas dissolutas, e por causa desses falsos profetas, o caminho da verdade, de São Pedro, cairá em descrédito, por avareza. Por causa deles, por avareza, eles procurarão com discurso fingido fazer de vós objetos de negócios. Mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Falsos profetas brotam em todos os cantos do nosso mundo, sobretudo no Brasil. Por causa deles, o caminho da verdade cairá em descrédito. Acusam a igreja que foi fundada por Jesus de ser errada, mas é a única igreja. A igreja de Cristo tem 2000 anos de história. É por isso que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja edificada e fundada na rocha, que é Pedro. Se você não conhece a sua religião, se você não conhece a igreja fundada por Jesus, convido você a ter um novo olhar. Olhe para a igreja. Veja o quanto Deus se faz presente e real na igreja e quando sinais e milagres acontecem em seus altares. Nossa Senhora sempre intercede pelo povo, manifestando a sua bondade no meio da humanidade. Nossa Senhora, que é Mãe de Deus e da Igreja, a Igreja de Cristo, ela sempre está no meio do povo. Você conhece a Igreja Católica? Você conhece a verdade sobre a Igreja Católica? E eu convido você a conhecer a Igreja. Ter um novo olhar. Perceber os sinais e milagres que acontecem, sobretudo na Santa Missa. Lá no altar, quando o padre
que é a pessoa que está autorizada por Cristo a convidar, a anunciar a palavra. Lá no altar ele vai dizer assim: enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que as oferendas aqui apresentadas se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo. Naquele momento o pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho e se transforma para nós o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E Jesus vai dizer: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, mesmo que morra, viverá. Esse milagre só acontece na igreja que Jesus fundou. Nenhuma outra igreja tem esse conceito, tem esse dogma, tem essa verdade que o pão não é mais pão, o vinho não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue de Jesus. Conheça a igreja. E eu te faço uma pergunta. A minha igreja, quem fundou foi Jesus. Nós temos 2000 anos de história. A sua igreja, quem fundou? Você sabe o nome do fundador da sua igreja? Você sabe quantos anos tem a sua igreja? Certa vez, quando Napoleão ficava tentando governar à força, os seus soldados perguntam assim: por que você fica brigando com esse papa e com esses bispos? Rompe com eles e funda uma igreja para você. Napoleão dizia assim para eles: para fundar uma igreja é preciso duas coisas. Uma é morrer na cruz, a outra é ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. Isso é um grande ensinamento para nós. Para se fundar uma igreja é preciso morrer na cruz. Para fundar-se uma igreja é preciso ressuscitar. E a única pessoa que morreu e ressuscitou pela sua ação é o próprio Jesus Cristo. O seu fundador morreu na cruz? O seu fundador ressuscitou dos mortos? Como confiar que ele fala a verdade? Confie naquele que é a verdade, que é Jesus Cristo. Conheça a verdade, conheça a igreja que Jesus fundou e você vai ter certeza que é a única igreja que tem autoridade para ligar no céu a terra e a terra no céu. Deus tenha misericórdia de vós. Te convido você a voltar para a igreja, para voltar para a igreja de Cristo e estar presente na igreja fundada e edificada por Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito esteja com você, esteja com a sua casa. Amém. Deus te abençoe.